Expressando sentimentos. Formato: substantivo, verbo de sentimento, substantivo, verbo de sentimento, verbo, my, in. Notas: os verbos de sentimentos são verbos como love, like you hate. você pode amar ou odiar um objeto ou uma ação. Quando você descreve os sentimentos de alguém sobre uma ação, pode usar os formulários para verbo ou verbo. Na maioria dos casos, ambos estão corretos. Você também pode usar este formulário para descrever necessidades e desejos, mas lembre-se de que, nesse caso, a forma verbo mais, in não pode ser usado. Por exemplo, need sleeping está incorreto. O correto seria need to sleep ou apenas need sleep. Exemplos: I love sunshine. The elephant likes painting. Tom hates his job. I need to eat. I want food. She wants to sleep. She needs sleep. fazendo sugestões. Formato: let's mais verbo, please mais verbo. Notas: para sugerir uma ação da qual você também participará, use a primeira estrutura. Para educadamente pedir a alguém para fazer algo, use a segunda. Exemplos: Let's eat. Please move or excuse me. fazendo afirmações sobre o passado. Descrevendo algo ou alguém no passado. Formato: substantivo os adjetivo. Notas: você descreve alguém no passado quase da mesma maneira que no presente, apenas mude o is para os. Usar essa estrutura sugere que a descrição não é mais precisa ou que a descrição é para um momento específico. Exemplos: The flower was red. You were wonderful. The Empire State Building was tall. afirmando a localização de algo ou alguém no passado. Formato: substantivo os preposição localização. Notas: descrever uma localização no passado e no presente é algo muito semelhante. As regras permanecem as mesmas, apenas o tempo verbal muda. Lembre-se, novamente, que o uso deste formato significa que o local foi alterado ou que a afirmação só foi verdadeira para um período de tempo específico no passado. Exemplos: The cat was under the bed. Charlie was next to and he was on the train. The dog was here. The men were over there. explicando o que alguém fez ou costumava fazer no passado. Formato: substantivo os verbo. Substantivo verbo mais, ed. Notas: existe uma ligeira diferença entre a forma verbo mais, ed de uma ação e a forma os mais verbo mais, in. Usando o formulário verbo mais, ed descreve algo que acabou de acontecer. Usar a forma in de um verbo descreve algo que estava acontecendo durante um período de tempo específico no passado. Todas essas formas podem ser usadas com verbos de sentimento também. Basta adicionar o substantivo ou verbo mais, in após o verbo de sentimento para obter uma frase completa. Exemplos: The cat napped. Kate sang. He was reading. The Statue of Liberty used to shine. I used to love shrimp. Sally hated swimming.